Vou tirar o som e voltar só com a minha voz aqui. Então, mas continue compartilhando, compartilha essa live, passa para as pessoas cada vez estarem ouvindo a palavra de Deus. Faz essa corrente do bem, aperte ali no aviãozinho ali, manda para as pessoas. Assim, olha, tá tendo uma live, ele está falando da palavra de Deus, não estou pregando aqui igreja, não estou pregando aqui uma religião, mas sim eu vim falar só da palavra de Deus. Eu vou estar lendo para vocês o livro de Gênesis, capítulo 7, do 11 ao 16. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 7, do 11 ao 16. Tá? Eu vou estar lendo aqui. Quem tiver a Bíblia, me acompanhe. Quem não tiver, só ouça com bastante atenção. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Amém? Eu vou estar fazendo uma breve oração aqui. Se você estiver aí, se você puder fechar os seus olhos, se estiver no lugar onde você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e eu vou estar fazendo uma breve oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas que estão aqui assistindo essa live, meu Deus. Senhor, eu não estou aqui, ó Pai, para pregar uma religião. Eu não estou aqui, Senhor, para falar sobre denominações. Pai, eu quero simplesmente falar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor enche as nossas vidas, enche as vidas dessas pessoas, Senhor, que estão assistindo neste momento. Senhor, que eles venham, Senhor, a reconhecer quem é Deus. Porque, Senhor, muitos creem no Senhor, mas não sabem quem é o Senhor, Pai. Ensina-nos, ó Deus, ensina a mim, Senhor, a ser humilde de coração, ó Pai, para poder levar a Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Amém? Então, eu não sou muito bom para poder pregar a palavra. Como eu sou vendedor e tudo, eu acho que eu sou melhor para contar histórias. Talvez eu conto uma história e eu acho que eu consigo desembolar mais nisso. Noé era um homem que ele era temente a Deus. Era uma época onde homens e mulheres estavam vivendo uma vida louca, perversidade, loucura, e o pessoal só queria aproveitar e só queria curtir e nada de realmente estar servindo a Deus. E Deus, ele viu aquilo e ficou muito chateado e falou assim, olha, eu vou mandar um dilúvio na terra. Naquela época não chovia, as águas simplesmente brotavam do chão para poder estar fazendo da agricultura. E não chovia. E Deus falou assim, olha, Noé, eu vou mandar um dilúvio aí na terra.
e vou exterminar tudo, porque o pessoal tá uma bagunça só. E Deus viu em Noé uma integridade e falou assim: olha, Noé, constrói uma arca. Deu para Noé todos os parâmetros de como ele deveria construir essa arca. E falou assim: olha, constrói essa arca aí. E eu, passado esse tempo aí, eu vou te dar um tempo, você constrói aí, eu vou acabar com esse pessoal, porque o pessoal tá de brincadeira comigo. Ninguém me adora, ninguém me respeita, ninguém quer saber de Deus, ninguém tá só na bagunça, na loucura. E Deus fez isso. E Noé foi um homem obediente, mesmo nunca tendo ouvido falar em chuva. Noé falou assim: ó, vamos obedecer a Deus. Aquela, numa época difícil, uma época onde que não se acreditava em Deus, não se falava na palavra de Deus. E Noé veio construir a arca. Desde jovem, Noé era jovem quando recebeu essa ordenança de Deus. E Noé foi ali determinado e falou assim: olha, eu vou construir. E aí vem o primeiro ensinamento de Noé. Noé, ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. Porque existiam várias pessoas ali na face da terra. Mas Deus conseguiu achar quem? Noé. Por quê? Porque Noé era um homem direito. Noé era obediente a Deus. Noé vivia em comunhão com Deus. E assim, aí vem o primeiro ensinamento. Temos sido obedientes a Deus? Nós temos tido comunhão com Deus? Comunhão é falar com Deus. Eu não estou falando de ir para a igreja, não. Não estou falando que você tem que ficar só indo para a igreja, não. Isso é uma outra história. Num outro momento a gente fala mais sobre isso. Mas eu estou falando de comunhão com Deus. Você e Deus. Você, talvez, igual eu falei, nós acreditamos em Deus. Sabemos, ó, existe um Deus. Deus criou tudo, maravilhoso, lindo. Mas conhecemos Deus? Temos comunhão com esse Deus? E é isso que precisamos ter, porque Noé estava pronto. Noé ouviu a voz de Deus quando Deus falou sobre isso. É um dos primeiros ensinamentos. O segundo ensinamento que eu vejo é porque Noé, meio daquela loucura, pensa bem, Noé nunca tinha visto chuva. O povo estava tudo na loucura, na orgia, tal, bebendo e confusão e tumulto e aquela bagunça toda, né? Como talvez vemos hoje. Aí vira Deus e fala assim: Noé, constrói uma arca. Eu anotei aqui mais ou menos, Noé, eles pediram 133 metros de comprimento, 22 de largura, 13 metros de altura, 13 andares e somente uma porta. Entendeu? Uma porta. Porque na realidade só temos uma porta que vai levar a gente para o caminho certo. Só temos um caminho. O caminho é Deus. E Noé começou a construir a arca. Pensa bem, um cara que teve uma visão, Deus deu para ele uma visão, deu para ele um objetivo. Noé, eu quero essa arca assim, assim, assim. Noé sofreu tanta chacota, tanta coisa de gente falando com ele. Você tá maluco, Noé? Construindo isso aí pra quê, rapaz? Que negócio de chuva é esse? Você é muito doidão. Doidão de pão de queijo. Porque pensa bem, rapaz, você construindo uma arca, velho. Não tem lógica. Você vai pôr quem aí? E Noé construindo. E tendo que ter fé, porque pensa bem, Noé não tinha como. Ele não sabia de chuva, ele não conhecia a chuva. Mas Deus tinha dado para ele um objetivo. E ele foi. Mesmo sendo zombado, mesmo sendo criticado, o pessoal tudo louco, porque Noé pirou mesmo. Mas Noé não desistiu, Noé não teve como desistir, mesmo crítica. Aí é que tá. Quando nós estamos trilhando um caminho, vão aparecer mesmo críticas, vão aparecer. Você tem um objetivo. E talvez esse objetivo não é todos que vão conseguir ver esse objetivo. Vão ser só alguns, ou talvez vai ser só você que vai ver aquele objetivo. E vão ter críticas.
vão ter zombarias, mas pensa bem, só um minutinho, pensa bem, mesmo depois que Noé construiu a arca toda, Noé tinha acabado, fez tudo, ainda se zombaram dele. Mesmo depois de ele ter conseguido o objetivo dele, que era construir a arca, ainda assim falaram com ele: mas que isso, Noé? Você é louco, rapaz? Agora você construiu esse trem desse tamanho aí e vai ficar aí. O que você vai fazer com isso aí? Então, assim, mesmo que depois que você conseguir seus objetivos, pessoas ainda vão te zombar, ainda vão falar com você: pra que isso? E outros que te zombaram ainda vão falar assim: viu, já te falei que ia acontecer, isso mesmo, falei que você ia conseguir. Mas tudo bem, você tem um objetivo. E a palavra de Deus, ela é certa nisso. Deus, ele honra quem dá honra. Então, busque ao Senhor. O ensinamento de Noé aqui não tem. Quando você tem um objetivo, siga ele. Siga ele. Não preocupe, não, porque assim, Deus é Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Então, assim, cada vez mais, Noé ele teve as críticas. Noé ele foi uma pessoa que sofreu muito, porque passaram anos e anos. Pra você ter uma ideia, Noé, ele foi... Aqui fala que o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Naquela época o pessoal vivia muito. Noé ele foi morrer, ele já tinha 900 e poucos anos. Mas o pessoal até vivia, né, um tempo bem longo e tudo. Mas Noé ele já era um homem velho. Noé era um homem velho quando terminou isso. Mas mesmo assim foi sofrendo humilhações, talvez até de familiares, pessoas falando assim: Noé, você tá maluco, não mexe com isso não, só. Deus não te falou isso, só. Que loucura. Outra coisa que assim, eu vejo que Noé tem nos ensinado muito, essa palavra que Noé nos ensina, é sobre paciência e perseverança. Nós passamos aí um ano passado e começamos esse ano também, né? Apesar que graças a Deus essa vacina chegou aí, Deus vai abençoar que nós vamos sair dessa. Mas pensa bem, Noé ficou, a palavra de Deus fala que Noé, do dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. E se você ler mais para frente, as águas só baixaram, só secou de tudo, quando Noé já tinha 601 anos. Então, quer dizer, Noé ficou um ano inteiro dentro da barca. E imagina, Noé ficou em confinamento. Noé ficou com a esposa, um ano preso lá com a esposa. Aí você já imagina, maravilha, né? Os filhos, noras e aquele monte de bicho. Imagina que loucura. Noé saiu mais louco ainda. Eu imagino, porque pensa bem, que loucura. Ficar um ano preso dentro de um barco, com filho, com esposa, com nora, um monte de bicho. Eu imagino que não dava para ficar limpando, as necessidades dos animais eram feitas ali, todo mundo ali, uma loucura só. Mas Noé, ele perseverou. Noé poderia ter falado assim: não, quer saber? Vou sair desse negócio, não dá para ficar dentro desse barco aqui não. Deus mandou, eu fiz tudo, mas eu vou sair. Imagina, sou um ano louco lá, preso. E ele pode ter pensado: vou sair daqui, não dá para ficar aqui não. Algumas brigas deve ter tido lá dentro, algumas discussões com a esposa, com filhos, com noras. Mas Noé perseverou. Dentro desse um ano em confinamento, Noé perseverou. E é uma das coisas que nós temos que aprender nessa palavra: perseverança. Talvez nós nos irritamos com tão pouco. Nós fazemos por tão pouco, a gente vai lá, irrita e não dá certo, e briga, e acha ruim, e discute. Às vezes no nosso trabalho, nós convivemos ali 8 horas com nossos colegas, né? 8 horas trabalhadas, e nos irritamos com um colega que falou uma coisa, e talvez ficamos em casa com pouco tempo que ficamos em casa, né? Porque infelizmente não ficamos o dia inteiro, já brigamos com o filho, brigamos com a esposa, e que loucura!
Então, perseverança, paciência. Eu aprendi uma coisa que está fora aqui um pouco do contexto, mas me veio à memória e eu quero falar, que existe 3 coisas que só Deus pode nos dar. 3 coisas. Uma é paciência. A paz, na realidade. A paz, ela só vem do Senhor Jesus. A paz. Por isso é que quando nós queremos a paz verdadeira no nosso coração, nós temos que pedir para Deus. Outra coisa é a saúde. Por mais dinheiro, por mais recursos que podemos ter, saúde vem de Deus. Só Deus pode nos dar a saúde. E o terceiro, se não me engano, agora me fugiu aqui, que eu estava falando sobre a saúde, a paz, a sabedoria. Sabedoria também só vem de Deus. Nós podemos aprender várias coisas, nós podemos ler, estudar, nós podemos conseguir conhecimento. Conhecimento nós aprendemos aqui, nós conhecemos as coisas, estudamos, lemos cada vez mais. Agora, sabedoria vem de Deus. E assim, Noé, ele foi um homem que teve paz no coração para poder suportar toda a chacota, toda a humilhação. Noé teve saúde, porque pensa bem, Deus deu ele saúde para aguentar esse tempo todo. E Noé teve a sabedoria vinda de Deus, para poder falar com todos, olha, o dilúvio está vindo, Deus vai fazer. Agora, uma coisa interessante nessa palavra também, que eu não posso deixar de falar, é que Deus, ele fechou a porta. Deus fechou a porta. A palavra de Deus fala ali no final que e fechou a porta o Senhor. Porque pensa bem, se fosse Noé para fechar a porta, eu talvez, eu creio, que deixaria muitos outros entrarem, porque nós não conseguimos, a gente acaba tendo compaixão e tudo, mas Deus sabia de quem certo deveria estar ali dentro. Quem certo, naquele grande período, teve respeito com o Senhor. Então, Deus ele fechou a porta. Foi só, fechei e o dilúvio veio. E assim, e passado-se o tempo, se você ler mais para frente, ali no capítulo 8 de Gênesis, você vai ver que passou um ano, as águas baixaram, Noé ele enviou uma pomba para ver se essa pomba conseguia identificar se as águas já tinham baixado. A pomba foi, trouxe um galinho, Noé falou só, a água está baixando. Mas Noé ainda esperou com paciência no Senhor. E assim que as águas baixaram por inteiro, Noé saiu da arca com seus filhos, sua nora, sua esposa, os animais. E Noé adorou a Deus. Se você ler mais para frente lá, você vai ver que Noé fez sacrifício a Deus. E Deus agradou do sacrifício de Noé e disse para Noé assim, olha Noé, eu vou fazer uma aliança com meu povo. Nunca mais eu vou mandar um dilúvio desse. Nunca mais eu extermino o meu povo através de dilúvio. Nunca mais. E é interessante que Deus, eu achei bacana, a gente quando criança a gente acha que é só, tem um potinho de ouro lá do outro lado, mas Deus falou assim, olha, eu vou fazer um arco-íris no céu, cortando o céu todo, e isso vai representar a minha aliança com o meu povo. Ele fez um arco-íris. Esse arco-íris que a gente vê até hoje, quando você vê ele, você pensa, essa é a aliança de Deus para comigo. Deus tem feito uma aliança dele para conosco. E nós temos feito a nossa aliança para com Deus? Será que a gente tem conseguido fazer essa aliança com Deus? De estar com Ele, de estar buscando a Ele? Gente, eu não estou falando de religião, não estou querendo de jeito nenhum, porque religião não salva ninguém. Religião não salva mesmo.
O que vai te salvar é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele é o único que vai te salvar. Então, se nessa noite você sentir no seu coração de agradecer a Deus por essa aliança que Ele tem conosco, agradeça a Ele. Agradeça verdadeiramente, porque Deus, Ele te ama. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não é porque um é de religião X ou Y, Ele não faz isso. Deus, Ele te ama pelo que você é. Pelo que você está aqui, no seu coração. Isso sim, Deus te ama pelo que está no seu coração. Porque essa casca que nós temos aqui não vai ser de nada. Não vai ser de nada. Deus, ele ama pelo que tem no seu coração. Então, busca o Senhor. Tende paciência. Tenha ali perseverança. Seja como Noé. Noé era um homem que, meio aquele tumulto todo, aquele momento de loucura, o pessoal vivia numa loucura total. Noé, ele acreditava, ele servia a Deus, ele tinha os seus momentos com Deus. Então, o que eu quero falar para você, ame ao Senhor. Jesus Cristo, ele é e sempre será o seu único e suficiente Salvador. Creia nisso. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, dê-se a liberdade de ler a palavra. Às vezes muitas pessoas falam assim, não, mas eu queria uma resposta de Deus, eu queria ouvir a voz de Deus. E a Bíblia, que é um livro, fechado é um livro, fechado não faz sentido nenhum, mas ela é aberta, ela é a palavra de Deus, a boca de Deus falando com você. Então, se dê essa não sei qual que é a palavra que eu poderia usar, mas se deixe aprender mais um pouco. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. E fala assim, olha, eu não